Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Vem de Química, bebê! Eu sou o professor Matheus Narras e nessa aula falaremos sobre os cálculos de constantes de equilíbrio químico, Kc e Kp. Na aula anterior já aprendemos a escrever a expressão dessas constantes, mas calcular a hora é agora. Além de calcular as constantes de equilíbrio, é fundamental que vocês saiam dessa aula sabendo interpretar o valor dessa constante. É fundamental que vocês saibam interpretar esse valor para o entendimento do que é de fato um equilíbrio químico. Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita, se inscreva agora, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e antes da aula, roda a vinheta! Então, vamos imaginar que a gente tenha essa situação. Calcule o Kc para o equilíbrio nitrogênio mais 3 hidrogênios, formando 2 NH3, 2 amônias. Então, aqui a gente tem uma reação que é reversível. Se a reação é reversível, eu posso estabelecer uma expressão para a constante de equilíbrio. Nesse caso, ele pede para eu calcular o Kc, a constante de equilíbrio, Kc, que é uma constante em função das concentrações das substâncias que participam dessa reação. Para isso, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que escrever primeiro a expressão do Kc. A expressão do Kc qual vai ser? Concentração dos produtos. No caso, só tem um produto que é a amônia. Ela é gasosa, os gases sempre entram nas expressões das constantes, dividido pela concentração dos reagentes, que são o nitrogênio e o hidrogênio. Só que o hidrogênio é elevado ao cubo. Todas as substâncias são gasosas, todas participam da expressão do Kc. Só, eu quero calcular o Kc. Se eu quero calcular o Kc, tá fácil. Basta eu descobrir qual é a concentração do NH3, do nitrogênio e do hidrogênio e substituir na sua expressão. Concordam comigo? Então, eu consigo calcular facilmente esse Kc porque eu tenho um gráfico aqui do lado. E esse meu gráfico é um gráfico de concentração por tempo. Aliás, o gráfico é de concentração, por isso que eu estou calculando o Kc. Porque se ele fosse de pressão, talvez o ideal fosse eu calcular o Kp, que é a constante em função das pressões parciais. Aí eu tenho três curvas, estão vendo? Uma curvinha amarela, uma azul e uma laranja. Eu não falo qual curva é de qual substância, isso a gente precisa identificar, isso a gente consegue identificar porque a gente já estudou isso em cinética. Vejam, a gente tem uma curva que está subindo. A única curva que está subindo é a curva em laranjado. Por que existem curvas de concentração que sobem? Porque eu tenho produtos que são produzidos na transformação. Então, nesse caso, a curva que está em laranjado só pode ser do NH3, porque ele é o produto da reação direta. E o produto da reação direta, com o tempo, ele vai sempre aumentando até atingir o equilíbrio. Concordam? E eu tenho duas curvas descendo, uma curva amarela e uma curva azul. Uma de um reagente e outra do outro reagente, que são nitrogênio e hidrogênio. Como que eu descubro se a curva amarela é do nitrogênio ou se a curva azul é do nitrogênio, ou vice-versa em relação ao hidrogênio? A gente estudou em cinética também. A gente descobre pela proporção estequiométrica do balanceamento. Eu não tenho 1 mol de nitrogênio para cada 3 mols de hidrogênio? O que isso significa? Significa que o hidrogênio ele é consumido mais rapidamente nessa reação. O hidrogênio ele tem uma proporção de 3 para 1. A velocidade de consumo do hidrogênio é o triplo da velocidade de consumo do nitrogênio. Portanto, se o hidrogênio é consumido mais rapidamente, ele é o que desce mais, ele é o que é o mais consumido. É a curva em azul. Então, eu só posso ter o hidrogênio, que está em azul, consequentemente, o nitrogênio só pode estar em amarelo. É a curva que menos desceu, justamente porque a velocidade de consumo dele é menor. Agora que a gente sabe quem é quem nesse gráfico, a gente pode então agora começar a procurar as concentrações das substâncias. Muita atenção! Para calcular uma constante de equilíbrio, eu tenho que colocar ali na expressão as concentrações no equilíbrio, tá certo? Lembra quando as concentrações atingem o equilíbrio? Quando elas não variam mais. Então, concordam que chegou um momento aqui, mais ou menos aqui, que todas as concentrações elas estão fixas a partir daqui. Concordam? Esse foi o tempo que demorou para a reação entrar em equilíbrio.
Basta procurar a concentração dessas substâncias após o equilíbrio. Então vamos lá? A concentração da amônia, qual é? A amônia laranjado, ela começa no 0, mas ela entra em equilíbrio só quando atinge o 0,4. Então esse 0,4 que está aqui é a concentração de amônia no equilíbrio. Então eu vou colocar 0,4 no lugar da concentração da amônia. Não esqueçam que ela está elevada ao quadrado. Beleza? Nitrogênio. O nitrogênio é o que está em amarelo. O nitrogênio, ele começa no 1,2. Com o tempo ele vai diminuindo e ele para de variar a concentração quando atinge a concentração 1. É no 1 que o nitrogênio fica constante. Então a gente pode dizer que a concentração em equilíbrio do nitrogênio é igual a 1. Então aqui no nitrogênio vai ser igual a 1. E o hidrogênio? O hidrogênio também começou lá no 1,2, mas ele demorou um tempão para ficar em equilíbrio. E o tempo que ele demorou foi o tempo do equilíbrio. A partir desse tempo, a concentração não variou mais, ela ficou fixa no 0,6. Então a concentração no equilíbrio é de 0,6 do hidrogênio. 0,6 elevado ao cubo. Agora a gente consegue calcular, então, o valor da constante Kc. Afinal, eu tenho o valor das concentrações, tanto dos reagentes quanto dos produtos, no equilíbrio. Basta multiplicar 0,4 vezes 0,4, que é o 0,4 ao quadrado, vai dar 0,16, e eu vou dividir por 1 vezes 0,6 ao cubo. 0,6 ao cubo dá igual a 0,216. Então, 0,16 dividido por 0,216, isso dá aproximadamente 0,74. Esse é o valor do Kc para esse equilíbrio químico. Eu pergunto, Kc tem unidade? Depende, pessoal. Tem expressões de Kc, tem valores de Kc que tem unidade, tem Kc que não tem unidade, a mesma coisa para o Kp. Tudo depende da reação química que você está analisando. Nesse caso, eu teria unidade? Vamos fazer a análise dimensional aqui, vamos fazer a análise das unidades. Aqui eu tinha amônia, lá em cima era amônia ao cubo, não era? A amônia, ela está medida em mol por litro, ao quadrado. Então era mol por litro ao quadrado em cima na expressão. Embaixo, o nitrogênio também está em mol por litro, que é a unidade de concentração. E o hidrogênio também está em mol por litro, porque também é a unidade de concentração, mas elevado ao cubo. Eu consigo anular todas essas unidades? Não consigo. Então, esse Kc vai ter unidade sim. Por quê? Eu consigo simplificar o mol por litro ao quadrado em cima, com o mol por litro ao cubo embaixo, ainda sobra um mol por litro. Então, embaixo sobraram 2 mol por litro vezes mol por litro. Portanto, embaixo sobrou a unidade, vamos colocar aqui. Deixa eu arrumar aqui. Em cima ficou 1, porque eu cancelei totalmente. E embaixo ficou mol por litro ao quadrado. Beleza? Então, eu tenho uma unidade, que é 1 sobre mol por litro ao quadrado. Se eu preferir, eu posso escrever mol por litro a menos 2. Concordam? Entre parênteses, mol por litro, eu jogo ele para cima e mudo o sinal do expoente. Então, o valor do Kc, nesse caso, é 0,74 mol por litro a menos 2. Então, cuidado, porque vai ter expressões de constantes de equilíbrio que vão ter unidade. Outras pode ser que não, depende do exercício. Muitas vezes, eles nem trazem a unidade do Kc, mas quando você está escrevendo o valor do Kc, é importante que você coloque a unidade sim. Tá bem? Então, aqui o Kc vale igual a 0,74 mol por litro a menos 2. Bom, então vimos aqui nesse primeiro exemplo como calcular a constante de um equilíbrio quando você tem todas as informações sobre as quantidades, as concentrações ou as pressões parciais das substâncias no equilíbrio. Quando o exercício já te informa isso, seja no enunciado ou por meio de um gráfico, como vimos aí, é muito fácil, porque é só escrever a expressão da constante e depois substituir e fazer o cálculo. O problema é que nem sempre o exercício vai te fornecer todas as informações das substâncias participantes do equilíbrio para você calcular a constante. E aí, como que a gente faz? Dá para resolver. Quando o exercício não te informa todos os valores para substituir na constante de equilíbrio, você vai ter que lançar mão da famosa tabelinha do equilíbrio
químico. Eu vou mostrar para a sequência, em um exemplo, como que a gente monta essa tabelinha e como faz o cálculo da constante. Vamos lá? Em um recipiente de 1 litro foram misturados 3 mols de hidrogênio, eu vou grifar isso aqui, ó, 3 mols de hidrogênio e 4 mols de cloro. Foram misturados, ou seja, isso foi colocado no início da reação. Essa quantidade não é a quantidade do equilíbrio, é a quantidade que foi misturado no início da reação. Aí ele fala, sabendo que no equilíbrio agora, foram encontrados 1,2 mols de HCl, calcule a constante de equilíbrio. Vejam que ele não falou se ele quer que você calcule o Kc ou o Kp, mas pelos dados do enunciado já está bem óbvio que a gente vai calcular o Kc, porque a gente tem o número de mols das substâncias e o volume do recipiente. A gente pode transformar isso para mol por litro e aí a gente tem as concentrações. Então, se a gente quer calcular a constante de equilíbrio, que é a primeira coisa que a gente vai fazer? Escrever a expressão da constante de equilíbrio. Eu vou colocar aqui do lado da reação a expressão do Kc. Vejam que todas as substâncias são gasosas, então todas as substâncias vão entrar nessa expressão. Eu pego primeiro os produtos, que no caso só tem um, então é o HCl elevado ao quadrado, dividido pela concentração dos reagentes, que são o hidrogênio e o cloro. Tranquilo? Qual é o problema desse exercício em relação ao anterior? No anterior, eu tinha um gráfico que me mostrava quais são as concentrações das substâncias no equilíbrio. E aqui eu não tenho. E nem o enunciado me indica isso. Porque se no enunciado ele tivesse falado, sabendo que no equilíbrio foram encontrados tantos mol por litro do HCl, do hidrogênio e do cloro, a gente substituiria. Seria um exercício mais fácil ainda do que um exercício com gráfico. Só que nesse caso, ele só me dá a quantidade no equilíbrio do HCl. Ele não fala do hidrogênio e do cloro. Muita atenção! Todas as vezes que vocês tiverem que calcular uma constante de equilíbrio, independente se é Kc ou Kp, mas vocês não tiverem as quantidades no equilíbrio, as concentrações no equilíbrio ou as pressões parciais no equilíbrio das substâncias que estão nesse equilíbrio, você vai ter que montar uma tabela para descobrir essas concentrações. Tudo bem? Como que a gente faz isso? Então, a tabela que a gente vai montar aqui, isso a gente só faz se eu não tiver as informações no enunciado. Porque depois que você aprende a tabelinha, muita gente tem a ideia de fazer sempre com tabelinha. Ela só é usada quando você não tem as informações já dadas. Então, a tabela ela vai indicar o seguinte. Numa das linhas, a gente vai colocar o início da reação. Beleza? Na linha de baixo, a gente vai colocar o quanto reage nessa reação. E no final, lá no final, a gente tem o equilíbrio, que é quando é atingido o equilíbrio. A gente sabe que a reação nunca termina em equilíbrio, mas a gente vai chamar aqui como se fosse o final de tudo. Para começar, vamos colocar nessa tabelinha as informações que a gente já tem. Quais informações que a gente tem? Em um recipiente de 1 litro foram misturados 3 mols de hidrogênio e 4 mols de cloro. Então, concordam comigo que no início eu tenho 3 mols de hidrogênio? Então, eu posso vir aqui e falar que eu tenho 3 mols de hidrogênio no início, que é o que foi colocado para entrar em contato e reagir. Eu também sei que foi colocado 4 mols de cloro, então eu vou vir aqui embaixo do cloro e falar que a quantidade que foi colocada dele foi igual a 4 mols. Uma outra informação que eu tenho, que está grifada lá no texto, é que no equilíbrio foram encontrados 1,2 mols de ácido clorídrico. Então eu vou lá na última linha, no equilíbrio, e lá embaixo do ácido clorídrico e falar, foi encontrado 1,2 mols de HCl. Essas são as únicas informações que a gente tem para completar essa tabela por enquanto, não é? Só que agora a gente vai precisar montar essa tabela inteira com informações ou que o exercício deu ou que estão subentendidas, ou então com o que a gente aprendeu em cinética. A cinética é importantíssima quando a gente está trabalhando com equilíbrio. Primeira coisa que a gente já pode anotar aí que não está dado no exercício, ele nunca vai te dar, mas você tem que lembrar, tudo bem? No início da reação, a gente nunca tem produto, concordam comigo? Os produtos eles começam a ser produzidos depois que a reação começa. Então, no início, eu não tenho produto. Eu posso dizer que no início a quantidade de produtos é 0. Vejam, embaixo do HCl, que é o único produto dessa reação, eu coloquei 0. Significa que eu não tenho produtos nessa reação. Se a gente tem uma linha completa
como a gente tem a primeira linha do início, está completinha, 3, 4 e 0, e uma informação em qualquer outra parte dessa tabela, isso já é suficiente para você conseguir montar a tabela inteira. E é muito fácil você fazer isso. Como que a gente faz? Muita atenção aqui, pessoal. No início, vamos na última coluna lá no HCl. Eu tinha 0 mols de HCl no início e no equilíbrio eu fiquei com 1,2 mols. Que conclusão que eu chego? Que foi produzido 1,2 mol de HCl nessa reação. Eu tinha 0 e no equilíbrio eu estou com 1,2 mols, então eu concluo que foi produzido ou que reagiu 2 mols de HCl. Essa palavra reage, ela tem a ver com o quanto é produzido dos produtos e o quanto é consumido dos reagentes, certo? Então eu consigo descobrir que foi produzido 1,2 mols de produto nessa reação. Sabendo quanto foi produzido, o que a gente consegue fazer agora também? Vejam bem, se eu sei que produziu 1,2 mols, eu consigo descobrir o quanto reagiu dos outros dois. Por quê? O quanto reage a gente faz por estequiometria. E como é em mol é muito fácil a gente fazer. A gente pode fazer por proporção estequiométrica dos coeficientes. Concordam que aqui o coeficiente estequiométrico do HCl é 2 e do cloro é 1? Do hidrogênio também é 1? O que significa que o HCl ele reage 2 vezes mais do que o cloro e reage 2 vezes mais do que o hidrogênio, porque a proporção estequiométrica é de 1 para 2. Então, olha a conclusão que eu chego aqui. Eu tinha 1,2 mols de HCl que reagiram. Tenham certeza que reagiu apenas 0,6 mols de cloro. Por quê? A proporção é de 2 do coeficiente estequiométrico do balanceamento para 1 do cloro. Se no HCl reagiu 1,2, para o cloro tem que ter reagido metade. A proporção do hidrogênio para o cloro não é de 1 para 1? Vejam os coeficientes, estou circulando aqui, 1 para 1. Portanto, a mesma quantidade que eu reagi de cloro vai ter reagido de hidrogênio também, porque a proporção dos dois é de 1 para 1. Então, a gente consegue descobrir agora que eu tinha no início 3 mols de hidrogênio e reagiu 0,6. Quanto vai sobrar no final? Lembrando, lá no equilíbrio, lembrando que o hidrogênio é um reagente. E os reagentes eles são consumidos na reação. Eu comecei com 3 e eu consumi 0,6. Então, no final, vai sobrar 2,4 mols, concordam? 2,4 mols de hidrogênio. Eu tinha 3 menos 0,6, que dá 2,4. O cloro é a mesma coisa. Eu tinha 4 mols no começo. Como ele é um reagente, ele vai ser consumido. Então, eu vou subtrair de 4, 0,6. 4 menos 0,6 vai dar igual a 3. Deixa eu trocar de cor aqui. 3,4 mols de cloro no equilíbrio. Só o produto que a gente soma, vocês perceberam que eu tinha 0 e eu somei mais 1,2, porque produto é produzido. Agora, reagente é consumido, a gente tem que sempre subtrair. Pronto, chegamos onde a gente queria. A gente acabou de descobrir a concentração, o número de mols do hidrogênio, do cloro e do ácido clorídrico no equilíbrio. Agora basta fazer o quê? Substituir direto lá? Ainda não, porque lá na expressão a gente tem que colocar as concentrações, o que eu tenho é o número de mols. Por isso que ele me deu o volume do recipiente, perceberam? O volume do recipiente é 1 litro. Agora eu pego e divido tudo por 1. Tudo bem que se fosse dividir por 2, daria diferença. Por 1 não dá, mas vamos colocar aqui dividido por 1, para que você não esqueça que se fosse um outro valor, faria diferença sim. Agora é só pegar essas quantidades e colocar na expressão do Kc. A gente consegue calcular o Kc. Como que vai ficar? Kc é igual concentração do HCl, o HCl ao quadrado, que vale 1,2 mol por litro ao quadrado. Vamos colocar aqui do lado a unidade já, para a gente ver se aqui vai ter unidade ou não. Mol por litro ao quadrado. Dividido pela concentração do hidrogênio, que é de 2,4 mol por litro. Então, aqui vai ficar mol por litro também. E do cloro, que é de 3,4, também mol por litro. Eu tenho mol por litro ao quadrado em cima e embaixo eu tenho mol por litro vezes mol por litro, que dá mol por litro ao quadrado, eu consigo cancelar tudo.
Concordam? Ó, mol por litro ao quadrado vai embora com mol por litro ao quadrado de baixo. Esse Kc é adimensional. Esse Kc não tem unidade de medida. Então, por isso que é importante você saber que em alguns momentos ele vai ter unidade, em outros não. Nesse caso, não tem. Então, como que ficaria o valor do Kc? Agora virou matemática, não é só fazer o cálculo. 1,2 ao quadrado, que dá 1,44. E a gente vai dividir por 2,4 vezes 3,4. Isso aqui dá 8,16. Então, o Kc para a gente vai valer 1,44 dividido por 8,16. Isso aqui vai dar aproximadamente igual a 0,176. Esse é o Kc para essa reação. Tranquilo até aqui, não é mesmo? Já sabemos então como trabalhar com constante de equilíbrio quando as informações do exercício não são suficientes para isso. Vamos ter que montar a tabelinha, a famosa tabelinha do início, o quanto reage e o quanto sobra no equilíbrio. Lembrando que na linha do reage, na linha do meio da tabelinha, a gente consegue achar todas as informações por proporção estequiométrica com relação aos coeficientes estequiométricos do balanceamento daquela reação. Lembrando que essa proporção só pode ser feita quando você está trabalhando com mol, mol por litro, mais massa, jamais. Afinal, a massa das substâncias numa reação não é proporcional aos coeficientes estequiométricos daquela reação. O que eu quero mostrar para vocês na sequência é mais um exemplo que você vai ter que lançar a mão dessa tabelinha e que pode acabar complicando um pouco mais do que o exemplo que eu mostrei anteriormente. Vamos na sequência? 1 mol de hidrogênio, já vou grifar aqui, ó. 1 mol de hidrogênio e 1 mol de iodo, são introduzidos em um frasco de 1 litro e após atingir o equilíbrio, o valor do Kc a 510 graus Celsius foi igual a 49, beleza? Calcule as concentrações das substâncias no equilíbrio. É um exercício que envolve cálculo de Kc, mas a diferença é que ele te deu o valor do Kc aqui, concordam? Porque o Kc vale 49. O que é Kc mesmo? Concentração dos produtos sobre os reagentes. Então vamos colocar aqui do lado a expressão do Kc. Vai ficar concentração do HI, que é o produto dessa reação, elevado ao quadrado, dividido pela concentração do reagente, que é o hidrogênio e o iodo. Beleza? Então, tenho aqui as concentrações das substâncias. Ele quer que eu calcule essas 3 concentrações. Como que eu vou calcular? Se eu não tenho nenhuma informação a não ser o valor do Kc, não é? Eu sei que o Kc vale 49. Mas eu não sei quanto vale nem a concentração do HI, nem do hidrogênio, nem do iodo. Então, assim como o exemplo anterior, se a gente não tem essas informações, a primeira coisa que a gente tem que fazer é montar a tabelinha, para ver se a gente consegue descobrir essas concentrações utilizando essa tabela. Então, aqui mais um exercício de tabela, porque a gente não consegue aplicar apenas a fórmula e a expressão da constante. Então, vai ficar aqui, ó, tabelinha no início, quanto eu tenho de cada substância, quanto reage de cada substância e quanto sobra no equilíbrio de cada substância. Beleza? Então vamos lá, vamos colocar as informações que o enunciado me trouxe. 1 mol de hidrogênio e 1 mol de iodo foram introduzidos no frasco. Então, isso é o que a gente tinha no início. Ele não me fala mais nada, a não ser o valor da constante, mas sobre a substância ele não fala mais nada. Uma coisa que a gente sabe é que a gente não tem produto no começo da reação, então a gente pode colocar 0 mols nesse caso aqui. Só que a gente não tem mais nada nessa tabela, porque lembra que eu disse anteriormente, eu tenho que ter uma linha completa e pelo menos uma informação em uma das outras linhas para completar a tabela toda. Aqui eu não tenho. Quando isso acontece, quando você não consegue completar a tabela, você tem que lançar mão de incógnita. Então aqui a gente vai ter que colocar algumas incógnitas para conseguir montar essa tabela em função dessa incógnita. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui que reagiu X de hidrogênio. Eu não sei quanto reagiu, eu vou falar que reagiu X. Mas concordam que se reagiu X de hidrogênio, também reagiu X de iodo? Porque a proporção estequiométrica é de 1 para 1. Lembra que na linha do meio, na linha do reage, a gente faz tudo por proporção estequiométrica.
Se reagiu x e reagiu x, quanto reagiu de HI? O dobro, porque o coeficiente estequiométrico dele é 2x. Então aqui eu posso colocar 2x. Aí eu consigo montar a tabela em função de x. Vejam, eu tinha 1 no começo, reagiu x, 1 menos x, quanto dá? 1 menos x. Então eu vou colocar aqui embaixo 1 menos x. A mesma coisa para o iodo, eu tinha 1 no começo, reagiu x, como ele é um reagente, eu subtraio, fica 1 menos x no final. Em contrapartida, o produto é produzido, então eu produzo, eu somo 0 no começo mais 2x, 2x no final. Acabei de achar as quantidades em mol de cada substância em função de x. Não esqueçam que o volume do frasco é de 1 litro, então eu vou dividir aqui tudo por 1 litro. Então eu vou dividir por 1, dividir por 1 e dividir por 1. Essas são as concentrações que eu vou jogar na expressão, tudo em função de x. Basta achar o valor de x e calcular depois as concentrações. Então vai ficar assim, ó, concentração do HI, 2x, sobre 1, 2x. Então aqui vai ficar 2x, deixa eu deixar em azul aqui, 2x ao quadrado. Embaixo, concentração do hidrogênio, 1 menos x sobre 1, dá 1 menos x. Vou deixar entre parênteses. Concentração de iodo, também 1 menos x. Aqui eu fiquei, então, com 49 é igual a 2x ao quadrado sobre 1 menos x vezes 1 menos x, que é 1 menos x ao quadrado. Como do lado direito tem em cima ao quadrado, embaixo ao quadrado, e do lado esquerdo, 49, existe uma raiz quadrada, eu vou tirar a raiz quadrada dos dois lados. Quando eu tiro a raiz quadrada dos dois lados, eu tiro essa potência, esse quadrado, que me atrapalha um pouco na hora de fazer o cálculo, né? Senão eu teria que fazer uma equação de segundo grau, daria mais trabalho. Não que não daria certo, mas daria mais trabalho. Então fica 49, raiz de 49 é mais ou menos 7, mas concentração não tem valor negativo, deixa eu colocar aqui 7. Raiz de 2x ao quadrado é igual a 2x. E raiz de 1 menos x ao quadrado é 1 menos x. Agora basta isolar o valor de x multiplicando isso aí em cruz. Esse valor de x, eu já vou adiantar aqui para vocês, quando você multiplicar isso aí, vai dar um x igual, 2x é igual a 7 vezes 1 menos x, você tem que fazer a distributiva, tá certo? Depois você tem que isolar o valor aí de x, o valor de x, e vai dar um resultado quanto aqui? X é igual a 7 sobre 9. E agora a gente vai achar, então, as concentrações das 3 substâncias no equilíbrio. Vamos fazer isso? Então, vai ficar aqui, ó, concentração do hidrogênio. Vamos fazer aqui embaixo. Deixa eu colocar aqui embaixo. Concentração do hidrogênio é igual a 1 menos x, não é? 1 menos, que está aqui, ó, 1 menos x sobre 1. Então, 1 menos x, e o x vale 7 sobre 9. Então, 1 menos 7 sobre 9, isso aqui dá igual a 2 sobre 9 mol por litro. Essa é a concentração de hidrogênio no equilíbrio. Beleza? Para o iodo tem a mesma concentração, porque o iodo também tem concentração 1 menos x. E se o x vale 7 sobre 9, então aqui vai dar também 2 sobre 9 mol por litro. Eu nem vou calcular, né? Porque não dá exato aqui, eu vou deixar em forma de fração. E por último, vamos calcular o HI. A concentração do HI, que vai dar 2x, ou seja, 2 vezes 7 sobre 9. 2 vezes 7 sobre 9, que vai dar igual a 14 sobre 9 mol por litro. Então, 14 sobre 9 mol por litro. Essas são as concentrações das substâncias que participam do equilíbrio dessa reação. Então, pessoal, chegamos aqui ao final da nossa aula de cálculo de constante de equilíbrio. Lembrando que eu mostrei para vocês só 3 exemplos. A gente tem que treinar muito exercício de equilíbrio, de cálculo de constante por meio de tabelinha, ou mesmo sem a tabelinha, como primeiro exemplo, para a gente se sentir mais seguro com relação a esse tipo de exercício. Mais importante, ou tão importante quanto saber calcular essas constantes, é que vocês interpretem o valor da constante. A gente sabe que uma constante de equilíbrio, independente se é Kc ou Kp, relaciona produtos e reagentes no equilíbrio, não é mesmo?
Então, qual é o significado dessas constantes de equilíbrio, do valor que você tira dessas constantes de equilíbrio? Se a sua constante de equilíbrio dá maior do que 1, significa o quê? Toda constante que o valor é maior do que 1. Significa que no equilíbrio você tem mais produtos do que reagentes. Então é uma reação que quando entra em equilíbrio, eu acabo tendo mais produtos no final da reação, ou no equilíbrio da reação, do que reagentes. Se eu tenho uma constante de equilíbrio menor, menor do que 1, significa o quê? Constante de equilíbrio menor do que 1 é porque você tem mais reagente, que é o denominador da equação, não é? Mais reagente do que produto no equilíbrio. Toda constante de equilíbrio que o valor é menor do que 1, significa que quando se atinge o equilíbrio, a quantidade de reagentes supera a quantidade de produtos. Se a constante de equilíbrio dá exatamente igual a 1, é porque a concentração de produtos e de reagentes, ou a pressão de produtos e reagentes, é igual. Então aí eu não tenho nem mais produto, nem mais reagente. E é importante que você saiba o significado justamente porque, se você quer produzir alguma coisa, ou seja, eu quero ter mais produtos no equilíbrio, eu preciso então de um equilíbrio que tenha constantes elevadas. Se eu quero que no equilíbrio tenha mais reagentes, eu preciso de constantes de equilíbrio mais baixas. Então, você selecionar qual transformação, com qual constante de equilíbrio você vai utilizar naquele momento é fundamental. Lembrando que as constantes de equilíbrio, como o próprio nome já diz, são constantes, mas elas podem ser alteradas com variações de temperatura. Afinal, a constante de equilíbrio está relacionada com as constantes de velocidade das reações direta e indireta, e quem assistiu às aulas de cinética sabe que as velocidades direta e indireta, as velocidades de reações, elas têm valores de constante de acordo com as suas temperaturas. Temperaturas mais elevadas apresentam constantes de velocidade maiores. Temperaturas mais baixas apresentam constantes de velocidades menores. Então aqui a gente encerra a nossa aula de cálculo de constante de equilíbrio. O que eu vou mostrar para vocês na próxima aula é como que a gente analisa equilíbrios simultâneos e também vamos estudar como que a gente consegue perceber que um sistema está em equilíbrio sem analisar gráficos, porque analisando gráficos a gente já viu numa aula anterior. Então, se você curtiu essa aula, se te ajudou, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, curta o vídeo e eu te espero na nossa próxima aula. Até lá!